galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Heleneide Gugel e hoje a gente vai começar a ter mais uma videoaula. O assunto de hoje é a origem da vida, tá certo? Que está lá no capítulo 2 do livro de vocês. Então, como a gente viu na aula passada, não existe uma definição clara para a vida, e sim características que os seres vivos apresentam. Entre essas características nós temos composição química, organização, metabolismo, reação em movimento, crescimento e reprodução, hereditariedade, variabilidade genética, seleção natural e adaptação. E aí, como foi que surgiu o universo? O universo ele teria surgido através de uma grande explosão, que é chamada de Big Bang, a qual um ponto compacto e de densidade infinita explodiu há cerca de 13,8 bilhões de anos. E aí surgiu o espaço, o universo, a energia e a matéria que compõem o universo, tá certo? Temperaturas elevadas impossibilitavam a existência da matéria como conhecemos hoje. Então, provavelmente, eram outros tipos de matéria. E a expansão rápida do universo, ela diminuiu a temperatura e fez surgir os primeiros átomos, que eram o hidrogênio, o hélio e o lítio, tá certo? E depois de centenas de milhões de anos, começou a surgir as primeiras estrelas, os primeiros corpos celestes de grande dimensão e as primeiras galáxias. Isso tudo através da força de atração gravitacional, tá certo? E aí o sistema solar ele surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás, através da aglomeração de gases e poeiras interestelares, conhecidos como nebulosa, no qual a atração gravitacional fez com que ela se tornasse compacta e a temperatura aumentasse a cerca de 10 milhões de graus Celsius, ocasionando o que a gente chama de reação de fusão nuclear em cadeia e originando assim energia e uma elevada temperatura. Essa massa que ela estava de forma central aqui na nebulosa, ela começou a irradiar luz amarela e hoje nós conhecemos como o Sol, tá certo? E aí na periferia dessa massa da nebulosa, surgiram planetas, corpos celestes e satélites, asteroides e cometas que compõem o nosso sistema solar. E a Terra ela teria sido formada há 4,5 bilhões de anos atrás, através da aglomeração de minerais, poeiras cósmicas, rochas e gases que giravam ao redor do Sol, onde, nesse planeta recém-formado, que não era desse aspecto, meteoros caíam constantemente, era um local completamente instável e trazia água para a superfície desse planeta, tá certo? Esse planeta também, ele oscilava entre eras glaciais de temperaturas muito baixas a eras vulcânicas, cuja temperatura é muito alta, e possuía uma composição de gás na atmosfera primitiva, uma composição de gás carbônico, tanto o monóxido de carbono como o dióxido de carbono, metano, amônia, e estava constantemente sendo bombardeado por descargas elétricas. Era um ambiente completamente inóspito para sustentar a vida. No entanto, e aí, como foi que a vida na Terra surgiu? Nós temos várias teorias. Uma delas, é o criacionismo, que também, por algum tempo, foi chamado de fixismo, mas é diferente essas duas teorias, tá certo? No criacionismo, um Deus superior criou todos os seres vivos, criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia descansou. E aí, o criacionismo, ele é diferente do fixismo por quê? O fixismo também acredita num Deus superior que criou todas as espécies. Só que o fixismo acredita que as espécies são imutáveis ao longo da vida, ou seja, que elas nunca mudam, Já o criacionismo acredita que os seres podem mudar, podem evoluir, digamos assim, uma criacionismo moderno. E quem defendia essa teoria era Linneu, que era um naturalista muito famoso, que inclusive foi um dos principais taxonomistas que existiu. E
Cuvier. Aí, além dessas duas teorias, né, depois de algum tempo que a Igreja Católica ela não detenha todo o poder, começaram a surgir hipóteses, teorias alternativas que explicassem a vida. Uma delas é a biogênese, que perdurou por muito tempo, muitos anos, tá certo? E ela, na biogênese, defendia que a vida podia surgir a partir de qualquer matéria inanimada. Por exemplo, você colocava um saco de milho e ia surgir ratos, originar ratos. Um crustáceo poderia originar uma garça, digamos assim. O pântano poderia originar sapos, tá certo? Então, a vida, ela surgiria de qualquer coisa, tá certo? Uma espécie poderia originar espécies diferentes e por aí ia. E olha só quem defendia essa teoria, só gente top, Aristóteles, René Descartes, Isaac Newton e Jean-Baptiste Helmont, tá certo? E aí, depois de um tempo, as pessoas passaram a não acreditar nisso. Porque, eles achavam, por exemplo, que a origem da vida, a humana, eles sabiam como é originava, né? Se originava uma espécie, originava outra. Mas eles acreditavam que existiam diferenças entre os seres humanos, entre a reprodução humana, digamos assim, e a dos outros seres, tá certo? Era diferente. Mas aí, Francesco Redi, ele começou a questionar a biogênese. E ele dizia que, por exemplo, surgia, por exemplo, nessa carne podre, ia surgir moscas por quê? Porque, vinha lá, a mosca ia pôr os ovos, e depois de um tempo as larvas iam eclodir e liberavam moscas. Então, ele fez um experimento. Esse experimento de Redi foi muito, muito importante para a queda da biogênese. Ele vedou, colocou carne podre nos 2 potinhos. Num ele vedou, que impedia a entrada das moscas, e no outro ele deixou aberto. E com o passar do tempo, só se originou as moscas no que estava aberto. Que comprovava a dedução que ele fez, né? De que, eram, na verdade, as larvas, as moscas surgiam porque as moscas vinham, depositavam seus ovos, que viravam larvas, e depois essas larvas convertiam em adultos, que são as próprias moscas, tá certo? Então, esse experimento ele foi muito importante. Mesmo depois do experimento de Redi, muitas pessoas ainda acreditavam, né, na biogênese. Mas aí, Pasteur, ele veio com outro experimento, onde ele colocou um caldo nutritivo em um frasco e pegou o gargalo, né? E curvou em forma de S, aqueceu e curvou em forma de S. Depois ele esterilizou o caldo, ferveu por alguns minutos, tá certo? E depois ele deixou, né? Esse caldo aí. E depois de alguns dias, ele quebrou esse gargalo e só aí surgiram os micro-organismos, tá certo? Por que ele curvou em S? Para dificultar a entrada de micro-organismos, tá certo? É bem mais difícil do que se fosse reto, tá bom? A entrada aqui é bem mais fácil. Porque se acreditava, tá certo, que existia uma força vital, por exemplo, o caldo, ele tinha uma força vital que originava micro-organismos. E não que eram os micro-organismos que estavam presentes no ar, que caíam e se multiplicavam nesse caldo nutritivo, tá certo? E aí, de uma vez por toda, foi quebrada a teoria da biogênese, tá certo? E surgiu a partir daí também um método chamado de pasteurização, que consiste, né, na retirada de impurezas, né, na mortandade de micro-organismos por aquecimento e resfriamento, que é utilizado até hoje. A pasteurização. Leite, nós temos leite pasteurizado, iogurte pasteurizado, temos vários produtos pasteurizados. E aí, como surgiu a vida na Terra, né, surgiu então a teoria da biogênese, definida por Redi, Jablotz,
Spallanzani e Pasteur, que uma vida só surge a partir de outra vida pré-existente. Mas hoje em dia nós também temos outras teorias modernas para a origem da vida, como por exemplo a panspermia, que diz que a vida na Terra teria se originado através de substâncias precursoras de vida ou mesmo de seres vivos provenientes de outros lugares do cosmos, de outros planetas, de outras galáxias, digamos assim. Defendida por Thomas e Arrhenius. E a panspermia, olha, ela vem ganhando força porque os cientistas encontram água líquida em Marte. E essa descoberta pode transformar a busca por vida. Foi uma publicação em 25 de julho de 2018. Então, até hoje ainda se acredita nisso. Certo? E aí nós temos uma das teorias também mais modernas da origem da vida, que é a evolução química, tá certo? Que diz que a vida é resultado de um processo de evolução química em que compostos inorgânicos se combinam, originando moléculas orgânicas simples e outras mais complexas, originando estruturas com capacidade de autoduplicação e metabolismo, que seriam os primeiros seres vivos, que são chamados de coacervados. Então, moléculas simples se transformaram em moléculas mais complexas e depois de algum tempo essas moléculas elas adquiriram a capacidade de duplicação e também a capacidade de se individualizar do meio, que foi quando surgiu a membrana, tá certo? Membrana plasmática. Esse primeiro organismo vivo aqui era então conhecido como coacervado, defendida por Huxley e Oparin. E aí Miller tentou simular, né, as condições da Terra pré-existente, que era carbono, metano, composto de nitrogênio, água e gás carbônico. Submeteu essa atmosfera primitiva a descargas elétricas, tá certo? Colocou um condensador para resfriar. E aí, e também um aquecedor aqui para aquecer a água que vai para o sistema. E depois de um tempo, ele coletou essa amostra. E essa amostra tinha a mesma característica dos coacervados, que foram os seres primitivos. Então, reforçando a ideia da evolução química, né? Substâncias simples se transformam, mediante descargas elétricas, resfriamento e aquecimento, podem se converter em células simples, que são os coacervados. Na verdade, em moléculas mais complexas, que são os coacervados, que teriam originado os primeiros seres vivos, recriando assim a atmosfera, as condições da Terra primitiva, na verdade. E aí, como era esse novo ser vivo? Esse novo ser vivo ele tem uma capacidade reprodutiva, que esse coacervado ele só passou a ser vivo quando ele adquiriu essa capacidade reprodutiva, porque teria condições de originar novos seres vivos a partir dele. E provavelmente o primeiro material genético foi o RNA, que a gente vai estudar mais para frente nas moléculas da vida, que é uma molécula bem estável, e assim como as condições da Terra primitiva. Então, esse coacervato adquiriu a capacidade de se duplicar, além da aquisição da membrana que a gente já havia falado, tá certo? E aí, de que esse ser novo ele se alimentava? Então, nós temos duas hipóteses. Nós temos a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Primeiro, o que é autotrofismo e o que é heterotrofismo? Autotrofismo são os seres que conseguem produzir seu próprio alimento. Heterotrofismo são seres que não produzem seu próprio alimento e precisam de outros seres para... Não existe uma hipótese de consenso. A hipótese autotrófica, ela diz que os seres vivos produziam suas próprias substâncias alimentares pelo aproveitamento da energia liberada das reações químicas entre componentes inorgânicos da crosta terrestre.
Uma possibilidade é que elas utilizavam um composto de ferro e de enxofre, tá certo? Que estava presente nos fundos dos oceanos. Só lembrando que a origem da vida na Terra ocorreu em ambiente aquoso, certo? Em ambiente rico em água, conforme foi comprovado lá pelo aquele experimento que eu mostrei para vocês, que recriava as condições da Terra primitiva, como a gente conhece as condições e como a gente sabe que era as condições da Terra primitiva. Primeiro teve que se surgir água para o surgimento da vida. E essa água era trazida em cometas, como a gente viu, e através dos resfriamentos e aquecimentos da Terra também começou a se ter água em estado líquido. Só aí foi possível o surgimento da vida, certo? E aí, meus amores, o capítulo 2 está na página 30, está da página 30 à página 43. E vocês vão responder lá um exercíciozinho que eu vou colocar com apenas uma questão. Quais das teorias sobre a origem da vida você acredita? Vocês vão explicar a resposta de vocês, tá certo? Só vai ser isso. Então, um beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau.